Grande oportunidade para quem quer investir para longo prazo nas ações do Banco do Brasil. Chegou, tá? Bateu nossa correção, chegamos na região de suporte importante. Vamos analisar, vamos ver se já deu o sinal que precisava para a gente retomar essa alta, se já vale a pena comprar, se a gente precisa aguardar. Vamos ver todo o contexto, tudo que tem de importante, porque para quem está interessado, já é uma região para ficar bem ligado, tá? Então fiquem atentos no vídeo que a gente vai trazer tudo isso para vocês. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise do Banco do Brasil, BBAS3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos ver todo o contexto, porque a gente chegou numa região importante, principalmente no gráfico diário fica mais claro ainda o quão essa região é relevante, principalmente para quem está mais focado em longo prazo, quer comprar as ações sempre que tem as quedas mais importantes, essa é uma queda importante, a gente corrigiu numa região de suporte muito interessante, então já vamos ficar atento aí nos sinais que apareceram para ver até onde pode essa alta, caso, né, a gente realmente confirme essa região, tá? Antes a gente continuar, como sempre, não esqueça do nosso canal de criptomoedas. No final do vídeo, primeiro comentário fixado, ó, o Bitcoin já começou a se mexer, vai romper topo histórico. Quem não estiver acompanhando vai se arrepender, ainda dá tempo. Então se inscrevam lá no nosso canal. Também não esqueça mais duas ações no final do vídeo, tem muita ação barata na bolsa, tem muitas oportunidades. Acompanhe as nossas análises e, claro, o nosso curso, né, para quem quiser aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, parar de perder dinheiro comprando na hora errada. São conceitos básicos, estratégias simples que todo mundo pode entender. Vocês adquirem e ganham acesso à nossa comunidade no Telegram, onde a gente está sempre discutindo lá, tudo de maneira vitalícia. Então aproveitem, cliquem aí no primeiro comentário fixado. Beleza? Então vamos lá. Gráfico semanal aqui do Banco do Brasil, a gente vê que depois que a gente rompeu o nosso topo histórico, até então lá na casa dos 18,50, a gente foi basicamente em movimentos impulsivos, né? A gente teve um movimento, corrigimos, a gente deu o segundo movimento agora, fizemos uma correção num canalzinho de baixa, que a gente poderia também chamar de uma bandeira de repente, tá? Mas eu deixei aqui como um canal. A gente rompeu esse canal na região dos 26,60 lá em agosto e agora a gente veio justamente testar o, o canal rompido, né? Ou seja, a gente rompeu, fez uma correção, a gente está testando essa faixa dos 26 que é importante e a gente já pode ter dado alguns sinais, principalmente pelo gráfico diário, e chegou a hora aí para quem está pensando em comprar para pegar um potencial de valorização muito alto e também ótimos dividendos que ela paga, tá? Então isso é sempre importante também a gente lembrar. Porque ações que pagam muitos dividendos, como é o caso das ações do Banco do Brasil, às vezes o risco de ficar de fora acaba sendo pior do que acabar comprando na hora não tão correta, vamos dizer assim, porque os dividendos compensam, né? Então a gente sempre tem que pesar esse tipo de cálculo em ações que pagam bons dividendos, como é o caso das ações do Banco do Brasil, tá? Então no semanal a gente está numa região muito importante, no mais a gente está numa tendência bem clara de alta. No gráfico diário, vocês vão ver aqui que fica bem mais interessante essa região. Olha como a gente teve essa barra lá em 9 de maio, que travou o mercado. A gente tentou perder por inúmeras vezes essa região aqui dos 25, dos R$ 26, perdão. E a gente teve, inclusive, os melhores sinais aqui embaixo, lá no dia 8 de agosto e também no dia 5, quando justamente a gente tentou perder essa região, tá? Então aí depois a gente fez um forte movimento de alta e não por acaso, ó. Olha a zona que a gente está vindo testar, justamente a zona dessa barra. O maior volume de negociação é aqui nessa região entre 26 e 27. O canal rompido também é aqui. Então vejam que a gente tem inúmeras regiões aqui que nos mostram esse suporte como um suporte forte. A resistência mais importante que a gente vai ter que ficar de olho é justamente nos 28. A gente vê aqui, ó, que a gente era um topo bem definido, rompemos, fizemos um pullback para testar esse 28, tentou de novo voltar a subir e falhou, tá? Então qualquer movimento de alta, principalmente agora quando a gente for fazer nossas projeções, a gente vai ter que ficar de olho nesse movimento, porque é importante que chegando nesses 28 a gente consiga romper para não ver aí uma validação desse fundo rompido, desse topo, né, que foi rompido falso, acabar gerando formação de um pivô de baixa, tá? Então isso aqui vai ser importante também para nossa leitura e para nossas projeções,
tá? Mas antes da gente continuar, vou deixar sempre o lembrete, né, para vocês não esquecerem de se inscrever, ativa a notificação, deixa a opinião de vocês aí sobre as ações do Banco do Brasil, se vocês gostam ou não, e não esqueça a nossa área de membros também, tá? Então, vamos lá. O que que a gente projeta a partir de agora? Vamos voltar para o semanal, que está mais interessante, porque a gente tem duas projeções para ser feitas se a gente for considerar o cenário de alta. O primeiro, claro, o mais simples, é projetar este movimento todo para cima, ou seja, a gente rompe o canal, forma o pivô e atinge o nosso alvo. Isso aí nos daria ir lá para casa dos R$ 30, um potencial de alta aí de mais ou menos uns 16%, o que já é bem interessante para uma ação como a do Banco do Brasil, que normalmente não tem muita volatilidade, mas depois que a gente rompeu o topo histórico, ela está desenvolvendo muito bem. E é claro, a gente tem o nosso segundo alvo, esse um pouco mais otimista aí, a gente tem que ter um pouquinho de cautela na hora de aguardar esse cenário, mas seria um mastro, bandeira e segundo movimento. Isso nos levaria lá para casa dos 33 a R$ 35, uma alta de mais de 30%. Então a gente tem que ficar esperto nesses dois cenários, por enquanto são os mais prováveis, trazendo aí boas oportunidades para quem quer comprar barato as ações do Banco do Brasil, tem um bom potencial de valorização, pagando ótimos dividendos, então tem que ser levado em conta sim. Cenário de baixa, por enquanto, só abaixo dos R$ 25, tá? Antes disso, não tem como projetar aí algum cenário de baixa mais consistente e realmente a nossa tendência principal segue sendo a de alta. Tá? Então, como a gente está focando aqui na análise de longo prazo, a gente precisa de muito contexto para conseguir definir qualquer tendência de baixa, tá? Então, o meu viés segue sendo positivo. Concluindo, então, vamos ver aqui, ó, notícias. Não temos aí nada muito relevante, mas Banco do Brasil, dividendos devem aumentar nos próximos anos. Então, estão realmente projetando aí aumento de dividendos para as ações do Banco do Brasil, mostrando aqui, ó, que no mês passado entregou 18 centavos por ação em juros sobre capital próprio e 46 centavos por ação em agosto, tá? Então, nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil possui um yield de 9,49%. Então, tá bem interessante e eles estão aí projetando aumento bem importante aí para os próximos anos. Até o fim de 2024 aí estão estimando 13% e para o ano que vem a projeção é de 10%, o que é uma ótima projeção. Então, fiquem de olho aí para quem gosta de dividendos. A gente tem projeções interessantes aí para o Banco do Brasil, tá? Então, aqui em preço ou valor patrimonial, na parte de fundamentos, 0,85, tá? A gente está realmente abaixo do 1, mas historicamente o banco não passa muito dessa região. De 0,85 vai para 1 e pouco, volta, tá? A gente teve aí um desempenho um pouquinho melhor por 2 anos, mas a gente vê que logo já voltou para a média. Então a gente já está com um espaço de valorização pequeno, mas ainda dá para subir, tá? Mas a gente tem que ficar de olho aí até onde a gente consegue chegar. Preço sobre o lucro, 4,38, esse sim aí nas mínimas praticamente, mas ainda não mostrando sinais sólidos de reversão para começar a subir esse indicador. Na parte de dividendos, 9,44, com um viés de alta bem importante, tá? Então a gente deve fechar muito bem de dividendos esse ano e no ano que vem. Então, para quem gosta de dividendos também tem que ficar de olho. E o ROI, 19,54%. Esse aí também, sua média histórica foi sempre essa. A gente não tem muito espaço para sair dessa região. Tá? Na parte de resultados, a gente vê aí, vamos pegar os últimos 10 anos, que teve aí um pico de crescimento 22, 23, 2024 deve chegar ou superar o ano passado, mostrando realmente que o Banco do Brasil deu uma virada muito grande do que foi até 2021, que a gente viu praticamente estagnado na mesma região, e esse 22, 23 foi muito positivo, 24 também deve ser tão positivo quanto. Então, fiquem de olho aí, porque isso aí justamente é o que gera essa expectativa do mercado em aumento de dividendos e que também acaba por consequência puxando a valorização da ação. Então isso aí casa bastante com as nossas projeções ali do gráfico, tá? E na parte do preço justo,
pela fórmula do Benjamin Graham, R$ 65,44. A gente sabe que é muito difícil chegar nesse valor porque uma empresa estatal paga seu pedágio, tá? E a gente atualmente está em 26,69. Então fiquem de olho nessa região que é importantíssima. Beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos aparecendo em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!